Bem-vindos a Eita Livro Massa. Você agora vai ouvir o livro Salomão, o homem mais rico que já existiu. Antes de continuar, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para ser avisado quando chegar outro livro massa. Vamos lá! Prefácio por Dr. Gary Smalley. Em 1974, eu estava passando a noite na pequena casa de Steven Scott em Phoenix, Arizona, quando ele me contou sobre as dificuldades que enfrentava na carreira. Steven estava um pouco desanimado na época. Acabará de perder o sexto emprego desde que se formara na faculdade, 4 anos antes. Parecia que, por mais que se esforçasse, não conseguia manter um emprego. Já havia tentado começar seu próprio negócio 2 vezes, mas ambas as tentativas falharam. Ele queria saber se eu tinha alguma sugestão a dar. Pedi que me deixasse pensar até o dia seguinte. Ao rezar, tive uma ideia. Durante o café da manhã, perguntei a Steven: o que você acha de se tornar mais inteligente do que todos os seus chefes? Ele respondeu com sarcasmo: conta outra. Acredite em mim, eu disse. Garanto que, se você fizer uma coisinha só, dentro de 2 anos será mais importante do que todos os seus futuros chefes. E aposto que em 5 anos ficará milionário. Ele pensou que eu estava louco. Então perguntou o que teria de fazer. Eu falei o seguinte: existem 31 dias no mês e 31 capítulos no livro dos Provérbios da Bíblia. Todos os dias de manhã, leia o capítulo dos Provérbios que corresponde àquele dia. Leia 2 capítulos no último dia dos meses que tem 30 dias. Faça isso diariamente, mês após mês, e garanto que em 2 anos você será mais inteligente do que todos os seus chefes. Faça o mesmo durante 5 anos e aposto que vai ficar milionário. Sugeri que ele lesse os provérbios com papel e caneta à mão para fazer anotações sobre o conhecimento e a sabedoria adquiridos. Acreditava 5 que os abekistes drores mudaria sua vida. O que não sabia que ele a mesma sabedoria para mudar mu pontos teve aceitou meu desafio e começou a ler o provérbios por dia. Dentro de 2 anos, tinha seguido o conselho de Salomão de arranjar um sócio, e juntos, montaram uma empresa de marketing. Em questão de meses, a empresa estava faturando milhões de dólares por semana. Steven se tornou multimilionário em relativamente pouco tempo, mas isto não é o fim da história. 2 anos depois de ele e o sócio começarem o negócio, Steven me ligou perguntando se eu queria escrever 2 livros sobre casamentos. Eu nunca tinha escrito um livro na vida e havia 10 anos pedi a Deus pela oportunidade de escrever um exatamente sobre esse assunto, casamentos. E lá estava Steven me pedindo para escrever 2, um para homens e outro para mulheres. Juntos, escrevemos Que Bom Se Ele Soubesse, Ela Precisa Saber, que se tornaram best-sellers e foram publicados em vários países. Steven Scott não só ajudou a realizar meus sonhos, ele é também, há mais de 30 anos, um dos meus melhores amigos. A sabedoria que adquiriu do livro dos Provérbios mudou a sua vida, a minha e a de milhões de pessoas. É empolgante para mim pensar nas pessoas que estão prestes a conhecer a incomparável sabedoria e os incrivelmente práticos conselhos e advertências de Salomão. Sei se capítulo 1 Como o homem mais rico que já existiu pode lhe trazer mais felicidade, sucesso e dinheiro. Imagine sair de um salário abaixo da média para uma renda pessoal de mais de $600.000 por mês. Imagine perder 9 empregos durante os 6 anos que se seguiram à faculdade, e então, no 10º, erguer 12 negócios do zero, alcançando vendas de bilhões de dólares. Imagine fazer tudo isso seguindo passos específicos ensinados por Salomão no livro dos Provérbios do Antigo Testamento. Por outro lado, o que aconteceu quando agi contra os conselhos de Salomão foi igualmente convincente. Em 3 ocasiões, desrespeitei 3 das advertências dele e perdi milhões de dólares em maus investimentos. Se tivesse seguido seus ensinamentos, não teria perdido um centavo. Ignorei o conselho sobre relacionamentos e vi um sólido casamento ser destruído. Então, seguindo o mesmo conselho, recuperei meu casamento e hoje sou mais feliz do que nunca com minha esposa. Poderíamos chamar isso de coincidência, se o fato de ter seguido os conselhos de Salomão tivesse funcionado apenas algumas vezes no decorrer da minha vida. Poderíamos chamar de sorte, se o fato de eu ter ignorado seus conselhos e advertências tivesse resultado em alguns pequenos contratempos. Porém,
Como ao seguir os seus ensinamentos obtive um sucesso pessoal, profissional e financeiro tão significativo para mim e para inúmeras outras pessoas, e como deixar de ouvir suas advertências causou desoladoras catástrofes pessoais e financeiras. Mesmo o cético mais empedernido deve admitir que sábios, reis e rainhas de todo o mundo reconheceram: Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. Assim como existem leis invisíveis que regem o universo físico, Salomão revela leis de conduta, que regem de forma invisível todos os aspectos da vida todas as vezes que você entra em um avião. As leis físicas da gravidade e da aerodinâmica regem seu destino. Se o piloto e o avião agirem de acordo com essas leis, você chegará em segurança ao seu destino. Se, por qualquer motivo, eles não agirem de acordo com essas leis, você voltará ao chão, de um jeito ou de outro. Não importa a sua opinião sobre essas leis, se você as ama ou odeia, se decide ignorá-las ou não, elas vão continuar a existirão reger seu voo. Felizmente, pilotos, engenheiros aeronáuticos e projetistas de aviões as compreendem plenamente, portanto, podem usá-las de modo bastante proveitoso. São capazes de construir e pilotar aviões que nos transportam de forma rápida, segura e confortável aos nossos destinos. Se desconhecessem essas leis, nenhum avião conseguiria voar. Assim como existem leis físicas que regem o universo, existem leis de conduta tão certas e verdadeiras quanto elas. Quer você as ame ou odeie, elas vão continuar a existirão reger sua vida. Salomão não só revela essas leis no livro bíblico dos Provérbios como também nos mostra como usá-las para o nosso benefício. As leis de conduta são tão antigas quanto a própria vida humana. Desconhecê-las só serve para restringir sua capacidade de alcançar felicidade, satisfação, propósito e sucesso verdadeiros. Muitas pessoas agem de acordo com algumas dessas leis por acaso, sem conhecê-las ou compreendê-las, e atingem um certo nível de sucesso ou felicidade ao fazê-lo. Porém, o mais comum é que a ignorância dessas leis crie obstáculos para um sucesso e satisfação permanentes. Por outro lado, os que aprendem a usar essas leis em sua jornada de vida alcançarão um nível de propósito, sucesso e felicidade que para outras pessoas só é possível em sonhos. A vida impelida pelo propósito se tornará a vida em que esse propósito se realiza. A oração de Salomão. Salomão nasceu por volta do ano 974 a.C. e foi coroado rei de Israel pelo pai, Davi, pouco antes da morte deste. Ele tinha 12 anos de idade. Sentia muito medo de governar Israel, receando que não tivesse a sabedoria necessária. De acordo com o Antigo Testamento, Deus apareceu para Salomão e perguntou o que ele queria. Salomão pediu apenas sabedoria e conhecimento para poder julgar com probidade o grande povo de Israel, e Reis 3h09, 2 Crônicas 1h10. Então Deus disse que, por ele não ter pedido riquezas, bens, honras e vitórias sobre os inimigos, lhe seriam concedidos mais bens, sabedoria, conhecimento, riquezas e honra do que a qualquer rei do passado ou do futuro. A promessa foi cumprida. A sabedoria, o sucesso e a riqueza de Salomão aumentaram de forma inimaginável. Além das reservas de ouro que valeriam centenas de bilhões de dólares no mercado atual, ele possuía 4.000 estábulos para seus cavalos e carruagens, e sua folha de pagamento incluía 12.000 cavaleiros. Governantes de nações do mundo inteiro buscaram seus conselhos e pagaram caro por eles. No entanto, no meio da vida, ele começou a violar as regras de conduta, os princípios e estratégias que articulara com tanta sabedoria no livro dos Provérbios e, ao fazê-lo, seu sucesso e felicidade desapareceram. Para nossa sorte, ele registrou muitas de suas leis de conduta no livro dos Provérbios. Quebrando o código de Salomão. Embora cada provérbio ofereça um ensinamento óbvio, muitas vezes o verdadeiro tesouro está enterrado sob a superfície. Salomão roga no versículo 4 do 2º capítulo que busquemos a sabedoria e o conhecimento da mesma forma como buscaríamos prata ou um tesouro escondido. Para tanto, precisamos muitas vezes olhar para o pano de fundo dos provérbios, para seu contexto, e até mesmo para as nuances das palavras em hebraico do texto original. Em muitos casos, os tesouros podem ser encontrados no sentido inverso de um provérbio. Ao fazer isso,
não apenas descobrimos as leis de conduta de Salomão, como encontramos também a prata e o tesouro escondido de que falamos, um tesouro, a prata e o tesouro escondido de que falamos, um tesouro que durará para além da nossa vida. Não sou a única pessoa que alcançou sonhos impossíveis seguindo as estratégias de Salomão. Adoro ler biografias de indivíduos que realizaram feitos extraordinários, tanto nos tempos modernos quanto no decorrer da história. Estudando suas vidas, descobri que também seu sucesso foi alcançado por meio de ações e atitudes que refletiam os ensinamentos de Salomão, mesmo que alguns nunca tenham lido seus escritos. George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Henry Ford e Thomas Edison leram os provérbios na juventude. Ícones modernos como Bill Gates, Sam Walton, Helen Keller, Steven Spielberg e Oprah Winfrey alcançaram seus sonhos impossíveis fazendo as mesmíssimas coisas que Salomão aconselha a cada um de nós. Já vi desastres ocorrerem a homens, empresas e nações que agiram contrariamente às advertências de Salomão. Adolf Hitler foi advertências de Salomão. Adolf Hitler foi capaz de enfeitiçar toda uma nação por ela ter ignorado os avisos de Salomão. Os Estados Unidos foram surpreendidos em Pearl Harbor. Todos esses eventos se deram pela violação dos conselhos de Salomão. O que a sabedoria de Salomão pode fazer por você? Então, o que os ensinamentos de Salomão podem fazer por sua carreira, seus relacionamentos e sua vida pessoal? Eis algumas recompensas que, segundo Salomão, você pode esperar se seguir os seus conselhos. Os benefícios das estratégias de Salomão: item sabedoria, item prudência, item capacidade de julgar, item preservação e proteção, item sucesso, item mais saúde, item vida mais longa, item honra, item abundância financeira, item estima dos poderosos, item elogios e promoções, item independência financeira, item confiança, item força de caráter, item coragem, item conquistas extraordinárias, item realização pessoal, item odds extraordinárias, item realização pessoal, item ótimos relacionamentos, item uma vida cheia de sentido, item amor e admiração das outras pessoas, item compreensão. 11 Neste livro me concentrarei nas estratégias e passos extraídos do livro bíblico dos Provérbios que apliquei às áreas profissional, pessoal e financeira da minha própria vida. Após examinarmos os conselhos de Salomão em cada capítulo, oferecerei algumas técnicas simples que utilizei para implementar os conselhos no meu cotidiano. Ao final de cada capítulo, acrescentei uma seção chamada do conhecimento para a sabedoria, com exercícios específicos que possibilitarão a você aplicar o conselho de Salomão de forma prática e poderosa. Faça isso e começará a gozar de um nível de sucesso e realização pessoal com o qual jamais sonhou. Por mais bem-sucedido que você seja agora, o seu futuro se tornará muito melhor. Vamos começar a aventura. O futuro se tornará muito melhor. Vamos começar a aventura. Que massa, né? O capítulo 2 está no próximo vídeo. Vem comigo. E lembre-se, o conhecimento pode mudar a sua vida.